Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre a ginástica aplicada ao mundo do CrossFit e do cross-training para treinadores, coaches e profissionais de educação física. Isso aí. Eu sou Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Coach Messi. E hoje a gente vai falar sobre por que aprender movimentos ginásticos aplicado ao CrossFit e ao cross-training. Uma ótima pergunta, e acho que eu tenho ótimos respondedores, eu diria. Eu acho que vocês vão conseguir ajudar a gente bastante nisso. Eu acho que agora vocês já disseram que vocês estão aqui comigo, a gente dispensa apresentações, né? Já estamos indo para o terceiro episódio. O Messi já foi apresentado a Nath todo mundo conhece, o Messi já foi apresentado no primeiro e no segundo episódio. Quem não escutou ainda, não assistiu, vai lá, assiste. Agora, daqui para frente, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então tá bom. Então, vou começar já indo direto ao ponto, Nath. Vou mandar já uma pergunta para vocês, que é muito relacionada ao tema aí que a gente vai falar hoje. Por que aprender a ginástica aplicada ao CrossFit me fará ganhar mais? Aí pegando uma ponte sobre o que o projeto Gymnastics tem de pilar, pegando uma ponte com o primeiro episódio, quem não assistiu, não ouviu o episódio, a gente fala sobre ganhar dinheiro, né, para profissionais de educação física. Então, pegando uma ponte com tudo isso, por que aprender a ginástica me fará ganhar mais dinheiro? Primeiro, por conta da escassez, né? Então, assim, a gente tem uma escassez nessa área, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade com movimento ginástico. Os nossos alunos têm muita dificuldade com movimento ginástico. E tem pouca gente que sabe passar o movimento ginástico de forma didática, sabe? De forma mais simples. Então, é a lei da procura e oferta, né? Então, assim, tem poucas pessoas no mercado que trabalham com isso, ou seja, né, quando tem pouco, a gente acaba valorizando mais. Então, acaba tendo um retorno financeiro muito maior do que, por exemplo, até uma aula de CrossFit, que já é mais remunerada do que uma aula numa academia convencional, por exemplo. Né? Então, ela já é mais remunerada do que coisa. Então, por que a gente tem que pensar? Porque a ginástica, né? Já falei que por conta disso, do aluno ter muita dificuldade, dos profissionais terem também, terem poucos profissionais que se direcionam para isso, e porque a ginástica é rentável no sentido de a gente estar num público seleto, né? A gente está num público dentro do CrossFit que a gente já falou, né, no primeiro episódio aí, que é um público seleto e pagante. Então, esse público do seleto e pagante, ele paga para ter consultoria online, ele paga para ter personal voltado para a ginástica, né? Voltado para esse universo, para fazer aula complementar, e também os donos de box, né? Tá aí o Messi que não me deixa mentir, também procuram esse serviço porque facilita o trabalho deles. Em que sentido? Pensa que num protocolo de aula convencional, tá, aquecimento, técnica e odd, que é o que a CrossFit, né, preconiza aí, eu vou ter, em geral, aí 15 minutos para passar uma técnica, seja ela qual for, de LPO, Endurance ou ginástico. Em 15 minutos é pouco tempo para o aluno aprender todo aquele estímulo que ele tem que passar. Então, às vezes, por exemplo, passou técnica de pull-up hoje, vai saber quando eu vou conseguir colocar de novo técnica de pull-up na parte técnica do treino. Então, fica muito tempo. Quando tem essas aulas específicas, o box acaba conseguindo atender mais pessoas e aí mais alunos felizes, né? Mais alunos satisfeitos dentro do seu box aí. Então, acho que o lance de aprender a fazer o movimento e também ensinar o movimento é exatamente isso, é para ser melhor remunerado, tá? Então, a gente tem que pensar que é exatamente por isso que a gente está aprendendo. A gente não está aprendendo para a gente conseguir fazer os movimentos ginásticos e só para aprender a passar. A gente está fazendo tudo isso
O intuito do projeto, né, do curso é exatamente isso. A gente saber como remunerar fazendo isso, usar como ferramenta, né? É muito louco que eu acho que as coisas vão acontecendo devagar, né? Vão acontecendo aos poucos no... O mercado muda de uma maneira devagar, sempre, né? Então, lá atrás, vocês dois deram bastante sorte que vocês acabaram indo para o CrossFit bem no comecinho, né? O Luiz, que trabalhou com vocês bastante tempo, acho que ele foi bem mais no comecinho ainda. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, né? Sempre brinca com isso, né? E é engraçado porque para vocês têm a percepção de que a coisa não é tão nova, eu acho. Eu falo vocês dois, que já estão, principalmente o Luiz, já estão há muitos anos nisso. A modalidade também não é tão nova, né? A modalidade já está aí no mercado, principalmente no americano, há um tempo. Mas eu acho que muita gente ainda não conhece, né? É um mundo meio novo, então é difícil para as pessoas terem um nível... A Nath agora acabou de dar uma explicação, que é uma explicação de uma oportunidade que está além do ser coach de CrossFit, né? Ela falou um pouquinho sobre rentabilidade de que o coach de CrossFit ganha um pouco mais do que um treinador, um professor de uma academia convencional. E aí eu queria primeiro, para a gente construir uma lógica, entender essa diferença. E aí acho que o Messi tem um background de academia convencional lá nos primórdios, né? Rapaz. E depois você veio para o CrossFit. Então eu queria entender essa diferença. A diferença financeira que tem entre você ser um treinador, né? Porque coach, a tradução de coach é treinador, a gente usa esse termo dentro do CrossFit, né? Mas ser um treinador de uma academia convencional e ser um treinador de uma academia que aplica uma modalidade de cross-training, como é o CrossFit, que é a marca. Qual a diferença tem dessa parada, Messi? A diferença, sim, para profissional é a especialização que ele vai fazendo. Quanto mais específico ele for, mais caro ele se torna no mercado. Para as academias convencionais, por mais que as pessoas façam cursos, e se ela não for para o lado de um personal, para trabalhar como personal, ela não vai conseguir demonstrar tanto esse tipo de trabalho, ou, assim, a base, o piso salarial das academias convencionais, ele não muda. Como tem muita oferta, é muito difícil de você conseguir achar uma academia que vai te pagar, R$30 hora aula, R$35 hora aula. Muita oferta de profissionais, é isso? Não, muita oferta, tem muitas academias, então todas elas cobram um valor baixo, e tipo, o valor pago para o professor já é baixo, então, e é nivelado. Entendi, você está falando do valor baixo, você está falando do valor que o aluno que frequenta a academia paga para a academia. Exatamente. Como tem uma oferta muito grande de academias, a concorrência é muito alta, faz com que o valor diminua. Oferta e demanda. E aí, consequentemente, o profissional que vai trabalhar nessa academia, ou nessas academias, ou nessa área, ele acaba tendo uma remuneração mais baixa. Exatamente, é justamente isso. Então, é praticamente impossível que você ache uma academia que ela vai te pagar R$35 hora aula, R$40 hora aula, para você dar aula na sala. Então, o diferencial que você vai buscar atuando na área de musculação vai ser se especializar. E dentro das outras áreas também. Então, é muito daquilo que você busca no seu público, né? Você não vai conseguir ter um aluno de personal, infelizmente, né, trabalhando numa academia simples de bairro. Se você for ter um aluno de personal, seu valor vai ser baixo, porque a academia ela de um bairro mais humilde, você não vai conseguir ter uma captação de pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então você tem que ir evoluindo e se especializando para você poder subir o seu patamar. Legal. Aí, nessa linha de raciocínio, hoje em dia a gente tem muito mais academias de CrossFit e cross-training do que nós tínhamos no passado. Sim. Né? Pelo menos quando tudo era mato, como você brincou. Muito mais mesmo, acho que tem uma quantidade até considerável, dependendo de onde... Seu amigo está atrapalhando o nosso podcast. Dependendo de quanto
Dependendo de quanto, até perdi a linha de raciocínio que eu estava seguindo. Não, Dependendo de quanto. você está falando que aumentou exponencialmente o número de boxes. Filiados Isso. ou não. Aí, beleza, tem mais box. A minha pergunta para vocês é: vocês acham que essa oferta muito grande chegará num nível onde o nível do quanto uma academia de CrossFit cobra do aluno vai se equiparar à musculação, à academia convencional, ou não, e por quê? Eu acho que não. Assim, por mais que a tendência do valor normalmente é cair, né, ou se nivelar, o custo para você manter um box de CrossFit ele é relativamente alto. A compra de equipamento, manutenção, coach, e também como é uma aula, são aulas que acontecem de hora em hora, você não tem uma rotatividade tão grande que teria numa academia convencional. Então, essas coisas fazem com que o valor ele se mantenha um pouco mais alto. É a mesma coisa que um Pilates. O Pilates ele começou bem caro, e era bem caro. Caro é muito relativo, mas ele tinha um valor um pouquinho mais alto. E hoje você encontra por um valor menor, mas mesmo assim ele é mais alto do que das academias convencionais. Então é muito da especialização do público e também da rotatividade que você vai ter. Eu acho A Nath tá ansiosa para falar, eu vou interromper, que eu vou perguntar. Não, eu acho que você vai falar o porquê, por isso que eu quero. E aí eu tinha perguntado porquê também. E, por exemplo, por que o aluno vai pagar, acho que é isso que você vai falar, por que o aluno vai pagar mais caro se ele pode ir na academia convencional por um preço mais barato? Porque ele vê valor naquilo que você está colocando. Exatamente. E era mais ou menos isso que você ia falar. Não, eu acho que o que eu ia falar é exatamente isso, porque é o valor agregado que o CrossFit tem e porque é público diferente mesmo, galera. Então, assim, então eu gosto de fazer academia, então eu nunca vou poder fazer um CrossFit porque eu gosto de academia? Não. Tem gente que gosta de fazer academia e CrossFit também. Só que o público, em geral, que procura o CrossFit é porque não se identifica tanto com a musculação, né? Então, e eu acho que, respondendo também um pouco da sua primeira pergunta que o Messi falou, é o lance de, será que não vai ficar chegar no patamar que vai ser equivalente? Eu acho que não, porque academia, né, a gente sabe que se a gente for ver, aqui na cidade de São Bernardo, vamos colocar, academia convencional de bairro deve ter, sei lá, acho que umas 100, chutando baixo. Porque tem muita. Baixo, tem muito. Tem muito. Então, estou falando 100, sei lá. Estou chutando alto aí. Vamos falar que boxes de CrossFit filiados, hoje acho que nós temos 9, acho. Sim. Hoje nós temos 9, então você concorda? Para isso se igualar é muita coisa, né? Então é muito diferente. E também porque esse valor agregado que a gente falou é o lance de quem compra Apple, por exemplo, e não o Samsung. Por que a Apple nunca baixa o preço dela? Por exemplo, se eu for comprar hoje um iPhone 6S, que eu acho que nem vende mais em loja, mas se eu for comprar de alguém, o valor vai ser praticamente o mesmo que você comprou lá há 5 anos atrás, o seu 6S no lançamento. Ele não baixa o valor dele, né? Exatamente porque quem quer ter um Apple tem que pagar por esse preço. E o CrossFit é a mesma coisa. Quem quer estar num box de CrossFit filiado ou num cross-training, ele tem que pagar por esse serviço. Então, o valor sempre vai ser diferente exatamente por isso. Independente se chegar um dia que eu duvido muito ter o mesmo tanto de crossfits e cross-trainings do que a academia convencional. Então, acho que é por isso que não muda. Então, o CrossFit, na verdade, é um produto diferente, né? Com uma roupagem diferente, completamente diferente, no qual as pessoas escolhem
pagar por esse produto e consumir esse produto nessa roupagem dessa maneira, porque elas se identificam mais e etc. Sim. E não é porque tem pouco, né? Às vezes as pessoas podem pensar, tem pouco box de CrossFit, daqui a pouco vai ter um monte e aí vai custar menos, vai ser mais barato, talvez até seja um pouco mais barato, mas nunca vai ser. Já tentaram lançar uma linha paralela ao CrossFit, cobrando mais barato, só que o CrossFit, como a gente já falou nos outros podcasts, é uma modalidade de treinamento, né? Então, o cross-training, abriram boxes, mas eles não entregam a mesma coisa. Então, o trabalho acaba sendo um pouco diferenciado, porque você não vai conseguir ter barra, você não vai conseguir ter a quantidade de alunos reduzida para cada horário. Então, é uma abordagem totalmente diferente. A academia convencional, ela sempre vai ter uma rotatividade grande. Você não tem... Logicamente, você tem uma capacidade máxima, mas como as pessoas entram e saem e o fluxo de pessoas gira bastante, né? Não tem horário fixo, você consegue trabalhar com valor menor. Além de terem outras academias. No box de CrossFit já não. Você já começa porque a aula de hora em hora tem uma quantidade de pessoas. Então, o coach, que nem aqui na Kahoot, a gente trabalha com 20 pessoas. Tem capacidade para mais? Tem, pra cacete. Mas a gente trabalha com 20 pessoas e elas vão pagar por essa exclusividade, né? Para você estar atento a essas 20 pessoas, a progressão certinha para essas 20 pessoas e assim vai. O valor agregado do CrossFit vai muito além do que o CrossFit estampado na parede. Sim. Né? Eu acho que o valor agregado ao CrossFit não é também, não, mas aqui só tem barra... da marca da CrossFit, que é a Rogue, por exemplo. Não, eu acho que é muito além disso, é o serviço que é prestado diferente. As pessoas ficam aqui exatamente porque o serviço é diferente. Porque se você for ver se fosse por material melhor, então, por exemplo, a gente sabe que a Smart Fit é onde tem os melhores materiais. Os materiais são todos de ponta. As esteiras, cada esteira 20 mil a cada esteira da Smart. Então a gente sabe que os produtos são bons. Então, se a pessoa fosse ver produto só, né, sem pensar num atendimento, a pessoa preferiria ir para um Smart Fit porque o custo é menor e porque o material é muito bom. Eu lembro quando eu trabalhava em academia convencional que as pessoas mudavam para a Smart Fit ou para outras low costs aí, e por causa de equipamento, mas voltavam por questão de atendimento, né? E pouca gente sabe, mas a maior renda dessas academias são os pagantes que não vão. Que não vão, exatamente. É engraçado, né? Tipo, às vezes tem academia, tem 2.000, 1.500 pessoas inscritas, dessas 1.500, 300 vão. As outras ficam no plano de recorrência e deixa. É muito louco, né? É louco. E assim, é o serviço que a pessoa... A gente não está falando aqui, não, que a Smart oferece um serviço ruim. Não é. O problema é que o plano de negócio deles já é esse. Eles já vendem o serviço falando que não tem um acompanhamento. É para você treinar sozinho. Então, eles não estão mentindo, eles não estão enganando ninguém. Não, a ideia, assim, eles vieram da Biorritmo, né? Eles são da Biorritmo. A ideia é como se fosse nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você aluga o equipamento. E se você for querer ter um treino com personal ou uma planilha de personal, você vai pagar com personal. Às vezes a gente olha aqueles vídeos do pessoal fazendo movimentação no crossover, pulando de um lado para o outro, você acha que é brincadeira, mas não, o pessoal é bitolado. E a galera vai lá e faz. Então a Smart Fit, ela veio para baixar o custo e tentar vender os melhores equipamentos, alugar, né, para as pessoas que treinam. Só que aqui a gente tem um CREF. Então eles adaptaram o modelo de negócio para poder fazer dessa forma. E aí por isso que o valor é mais baixo e aí a vida que segue. Entendi. E por que a gente ainda falando sobre o lance da ginástica e aumentar a rentabilidade, voltando naquela pergunta inicial, a gente falou um pouco agora sobre a diferença entre a modalidade CrossFit e as academias convencionais. Eu acho que já ficou bem claro de que o CrossFit é diferente, não é uma novidade, não, é uma modalidade diferente que entrega um produto diferente, com uma roupagem diferente, acabou, é diferente. Por que dentro do CrossFit, qual a opinião de vocês? Por que dentro do CrossFit os alunos têm a demanda, a Nath falou, de movimentos ginásticos e acontece no LPO também, o mestre pode falar, os alunos às vezes têm que... necessitam de um acompanhamento mais de perto ou mais específico para evoluir
dentro do que é a evolução da modalidade. Por que que isso acontece? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que é porque pelo o CrossFit em si, ele tem o lance de querer se desafiar, né? O lance de superação, cada dia eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Essa é a ideia que a metodologia CrossFit e o Cross Training prega, né? Você ser 1 grau acima do que você foi ontem, né? Estar um degrau mais preparado do que você estava ontem. Então, acho que essa coisa de se superar a cada dia é o que traz o nosso aluno a querer, talvez, um produto diferente. É a mesma coisa de uma academia. Numa academia convencional, quando o aluno ele quer se destacar, por exemplo, a aluna está lá há 1 ano e não parou, estagnou no peso e não está conseguindo mais perder gordura, né, enfim. E aí ela estagnou. O que ela vai fazer? Ela vai procurar um produto né? Ela vai procurar um profissional para ajudar mais ela, vai procurar um nutricionista para ajudar, para mudar a dieta dela. E aqui é a mesma coisa. Ela quer se superar. E aqui também, ele quer se superar. Então, já que ele quer se superar, ele vai procurar aonde é que ele precisa se superar. Por exemplo, o meu tendão de Aquiles é na ginástica, então eu vou procurar um profissional que seja dessa área para me ajudar com o meu tendão de Aquiles, né, com o meu elo mais fraco. Então, o porquê não muda muito, né, nas duas vertentes. É porque ele quer sair da estagnação. E é basicamente isso. É bem isso mesmo, é o lance de você se desafiar. E as pessoas que elas começam, elas têm é como toda pessoa, quanto mais treinado você está, menos treinável você é, né? Então, ela vai sempre chegar num ponto que ela vai esbarrar no progresso dela e ela vai precisar de um olhar mais refinado, né, para ela continuar se desafiando. Aí sim entra o trabalho específico de ginástica, de LPO e tal, e isso vai depender muito dela, porque ela vai ter um aumento exponencial gigantesco durante o começo, só que depois vai passar o tempo, ela vai começar a ver que a questão da evolução dela vai diminuir, a pessoa quer, né, se desafiar. E aqui no CrossFit não é nem tanto questão estética. Às vezes a pessoa entra aqui e ela, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa. Só que muda isso, a chavinha muda. Agora eu quero fazer pull-up, bar muscle up, quero pegar 100 kg de snatch, quero fazer 15 muscle ups unbroken. E ela vai esbarrando nisso e através disso, quando ela chega nesse muro, nessa divisão, ela começa a buscar trabalhos específicos para cada tendão de Aquiles, como a Nath falou. E a consequência do eu quero fazer um pull-up, a consequência do eu quero fazer um HSPU, a consequência de eu quero levantar 1 quilo a mais na minha PR de um determinado movimento é emagrecer, perder porcentagem de gordura, ganhar massa muscular. E é muito louco porque acaba virando uma brincadeira e a coisa vai acontecendo, né? E eu acho que o CrossFit ele também tem uma característica que ele estimula uma competitividade saudável de uma maneira muito... tem uma competição praticamente quase todo dia e é uma competição... quando a gente fala competição parece meio... duro e... só que é uma competição briga, positiva, né? Aquela coisa de exatamente pensar assim, não pensa que a gente não tem que pensar que é uma competição, né? É realmente o lance de superação. Então, assim, o cara fez hoje um odd e ele não conseguiu terminar. Escutei isso de algum aluno essa semana. Nossa, esse foi o primeiro treino, um aluno novo, né, que ingressou no CrossFit faz pouco tempo, e ele falou, nossa, esse foi o primeiro treino que eu consegui acabar dentro do tempo. E ele, tipo, super feliz. Então, é isso. Ele vai entendendo que, beleza, eu não terminei a primeira, e aí na cabeça dele, ele pode até pensar, nossa, eu acho que eu não vou conseguir terminar nunca. E aí, quando ele vê que tá começando a ficar mais possível terminar. Nossa, hoje eu terminei, é um sentido de superação muito maior do que se ele subir na balança e ele perder 1 quilo. Entendeu? Acho que o objetivo muda, né? Assim, com certeza, se ele subir na balança e perder 1 quilo, ele vai ficar feliz, mas ele vai falar, nossa, hoje eu terminei o primeiro treino. Porque um outro, ele pode ganhar de novo esse quilo, só que essa sensação de que, tipo, nossa, eu terminei meu primeiro treino, tipo, no tempo,
Ninguém tira dele. Não tem como ele recuperar isso, alguém tirar isso dele, entendeu? Agora 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, isso vai mudar. E indiretamente, por ele ter ganho, ter conseguido finalizar um odd ou vários odds durante a semana, quer dizer que ele está mais condicionado. Ele estando mais condicionado, ele passou por mudanças fisiológicas que já vão trazer ou emagrecimento ou hipertrofia para o corpo dele. Isso é fantástico dessa modalidade que o cara que fez isso, ele não é cientista, ele não é nada, mas é um americano que sabe ganhar dinheiro e sabe montar as coisas. Então foi muito bem planejado. Então, só nesse comecinho a gente já chega à conclusão de que o CrossFit é uma modalidade diferenciada, com outra roupagem, que não vai sumir, os alunos pagam por isso, a Nath fez uma ótima analogia com o iPhone, e ele cria um ambiente onde as pessoas acabam tendo vontade de melhorar em movimentos em si, né? A gente falou agora de LPO e ginástica, mas sei lá, eu fazia aula do Khalil de endurance. Rapaz, E, imagina, cara, quanto melhorou minha corrida e meu cardio. Você baixar o tempo da sua milha, né? O meu 1.600 metros de corrida, puta, quando eu consegui fazer a minha primeira milha abaixo de 8 minutos, cara... Foi, tipo, demais, Rapaz, pelo amor de Deus, cada vitória é uma vitória. Esse desejo, né? Então, bom, estamos montando um cenário perfeito, né? E essa é a realidade, né? A gente tem um mercado, a gente tem clientes, né? Agora, o que falta? Agora falta o quê? O que, Nath, eu tenho que fazer para... Acho que você citou na vez que você respondeu a primeira pergunta, você falou do personal ginástica e tal, mas acho que você não falou todos, né? O que eu faço para aumentar, eu como profissional de educação física, para aumentar a minha renda usando a ginástica aplicado ao mundo do CrossFit? Aplicado ao mundo do CrossFit, a gente tem vários produtos, né? E que muita gente às vezes não consegue explorar todos eles, né? E tudo bem, não tem problema nenhum você não conseguir explorar. Não gosto. Tem gente que não gosta de dar personal, por exemplo. Não tem problema. Sabe, tem outras vertentes. E é isso que faz ficar mais interessante ainda. Então, como eu já falei, diretamente para o CrossFit você pode ser um coach, né? Fez lá pro CrossFit ou pro cross training, você nem precisa fazer nenhum curso especializado que exija. Então, por exemplo, você pode fazer um curso para funcional e conseguir dar aula de CrossFit e ser um diferencial seu, ser especialista em ginástica. Então, se é especialista em ginástica, é aquilo que eu sempre brinco. Se tem um currículo lá, chegou um currículo na sua mesa, tem um cara que tem o Level 1, né? E tem um cara que tem o Level 1 e um curso de ginástica. Ele é especialista, não é um curso de ginástica, ele é especialista em ginástica e formado pelo Level 1. Quem que você acha que... Óbvio que tudo isso depende de várias outras coisas, mas a gente tem que pensar também no sentido prático do cara. O cara vai falar, esse cara vai ser muito mais versátil para mim. Então eu vou ficar com esse cara. Né? Então ele é especialista em uma coisa. Além de ser amplo, ele é especialista. Não é que ele é só especialista e ele só dá aula de ginástica. Ele não dá aula de CrossFit, ou ele não dá aula de outras coisas. Não, ele abre o leque, né? Não fecha. Aumenta a empregabilidade. Aumenta a empregabilidade. Isso para a parte do CrossFit. Aí, ainda na parte de aulas coletivas, aula específica de ginástica. Então, nas aulas específicas, é uma hora inteira de progressões, né, de movimentos ginásticos, e que o aluno tem aquilo que eu já falei, não tem só os 15 minutos, ele tem aquela 1 hora completa para trabalhar tal movimento. Então, é 1 hora inteira para trabalhar tanto mobilidade, quanto ativação, quanto trabalho de fortalecimento de core, quanto todos educativos, quanto rendimento daquilo para ele conseguir aplicar lá no OD um dia que tiver. Certo? Uma coisa é ele aprender 2, 3 educativos na parte técnica. Outra coisa é ele fazer toda essa ligação para aprender o movimento. Então, as aulas específicas. Outro produto que a gente tem também é a consultoria online. Então, a consultoria online ela é mais individualizada e ela é à distância. Então, acaba sendo bom tanto para o aluno que queria fazer um personal com você, mas às vezes pela questão do valor, que o personal, você, por ter
que estar lá presente, você vai ter que cobrar um valor mais alto do seu aluno. Então, às vezes, ele não consegue pagar, mas ele quer fazer um seu personal. Então, ele consegue fazer um personal à distância, uma consultoria online. Que aí também você direciona para ele, para o tendão de Aquiles dele. Então, eu tenho dificuldade em fazer tal movimento, você vai fazer aquilo. E também, né, o personal, que é o que eu já comentei, sobre ter um trabalho mais individualizado. Então, diferente de uma aula coletiva, que você tenta abranger as dificuldades de todo mundo, só que de forma geral, o personal não, o personal é mais direto. E também workshop. Workshop são 4 horas, normalmente no sábado ou no domingo, que aí a gente passa de 3 a 4 movimentos ginásticos também. Aí passa as progressões, passa a mobilidade, ativação, core, tudo para isso. Então são produtos diferentes. Olha, eu citei 5 produtos diferentes para o mundo da ginástica. Então, você imagina, se você, no seu currículo, ou se na sua rede social, ou se você divulga que você atende todos esses, né, esses produtos, quem que você acha que uma pessoa vai contratar? Vai contratar essa pessoa que atende todos esses produtos, ou uma pessoa que é só dar aula de CrossFit? Né? Então, acho que aumenta muito mais a empregabilidade quando a gente acaba sendo... a gente sabe sobre o mundo do CrossFit, mas a gente é especialista em uma coisa. Não é que eu acho que a gente tem que ser só especialista e fechar a cabeça para as outras coisas. Pelo contrário, a gente tem que cada vez mais abrir o leque. Porque abrindo o leque, a gente aumenta a nossa remuneração. Com certeza. Essa linha, né, ainda nessa linha, eu ia perguntar, você quase respondeu agora, mas tudo bem. aprender a dar aula de ginástica é suficiente? Acho que é mais ou menos está ligado com esse finzinho que você falou, né? O fim é aprender a dar aula de... E outra, tem aquela confusão que a gente sempre fala, né? Aprender a dar aula... Você acabou de citar 5 produtos, né? 5 maneiras de rentabilizar. E você criou isso de ontem para hoje? Foi nessa madrugada? Não. Não. Você foi criando isso aos poucos, com tempo, né? Conforme eu fui enxergando a necessidade das pessoas, e pode ser que daqui 1 ano eu veja esse podcast e falar, nossa, surgiu mais 3 produtos aí, 4, 5, não sei. Entendeu? Por quê? Porque tudo isso foi vindo com o tempo. E com a necessidade das pessoas. Dos alunos, exatamente. Então, assim, dos alunos e dos box, né? Então, assim, a gente tem que ir acompanhando a evolução, né? Então, assim, é o que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar para trás em algumas coisas. Às vezes a gente fica esperando todo mundo ir para ver se dá certo, né? E fica lá atrás esperando. Se der certo, eu vou lá também. Só que se você ficar esperando todo mundo lá na frente dar certo, a hora que você for, talvez não tenha mais espaço para você. Exatamente. Né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Indo para a próxima pergunta que eu tenho aqui. Essa é uma pergunta, a gente falou bastante sobre isso no episódio passado, que a gente falou sobre adquirir conhecimento online, etc., né? E a gente está falando agora sobre rentabilizar, aprender movimento ginástico, né? E rentabilizar o quê, por quê e tal. Muita gente, talvez, que está escutando a gente, talvez já esteja te acompanhando há um tempo, né? Nas suas redes sociais está cheio de informação, cheio, lotado, todo santo dia, né? Tem algum vídeo que vai para o ar, tem algum conteúdo que vai para o ar, tem uma live, tá lá, um monte de informação, a galera está aprendendo isso. E a pergunta beleza, tem gente aí que está te acompanhando, algumas pessoas conseguiram entrar para o curso, lá no curso está tudo... Bom, o curso é enorme, né? Então tem uma sequência enorme e tal. Mas a galera que está consumindo o seu conteúdo, o que ela faz com esse conhecimento? A gente pensando em rentabilizar o dinheiro, né? O que ela deveria fazer? E aí vamos jogar essa pergunta para o Messi. O que você faria, Messi, consumindo conteúdo? Supor que você não pode
não tem como entrar no curso de Inatics da Nath por uma questão financeira, não é o seu caso, você já está fazendo o curso e tal, você já falou no episódio passado, mas o que você faria com a informação que você adquire, tanto na rede social da Nath ou qualquer outra que você acompanha, a gente sabe que você consome bastante coisa na internet. O que você faria ou daria de dica para que o pessoal que está ouvindo a gente pudesse rentabilizar isso, transformar isso em grana, transformar esse conhecimento em dinheiro? Cara, assim, tudo que eu busco, né, como eu falei no episódio passado, eu busco, estudo, aplico em mim, aplico no meu cliente, né? E aplicando no meu cliente é uma forma já de começar a ter esse retorno. Eu trabalho mais voltado para quando eu faço planilha, eu faço muita planilha online, eu não estou atendendo mais personal por questão de tempo, mas questão de planilha online eu faço muito, e tem muita coisa que eu absorvo da internet e começo a colocar ali. Então, eu já começo a ter o retorno com o meu próprio aluno e o meu próprio aluno que indica outras pessoas para mim. Então, o meu ponto falho né, ainda, as coisas que eu coloco na minha mídia social, né, que eu estou começando a colocar agora, e também colocando agora, tá vindo mais clientes para mim, né, até através de outros alunos e tal, mas o boca a boca já dos alunos que eu já tenho, já está sendo muito bom. Então, eu mesmo não consigo mais fazer nada online, não tenho mais espaço para planilha de jeito nenhum. Então, o que eu falo para a galera, absorve, aplica no seu aluno, no seu cliente, ele vai falar para outras pessoas, ele vai tirar fotinho, ele vai postar, vai marcar você, você mostra o resultado que você fez para o seu aluno, e que nem a Nath falou, ela deu 5, eu trabalho só com uma, que já me rentabiliza bastante, que é a planilha online. Imagina para as outras pessoas que vão fazer o workshop ou dar personal ou outras coisas. A galera nunca acredita que tá pronta, né? Eu acho que esse é um grande problema. Cara, né? isso eu aprendi muito aqui na Kahoot, né? Por incrível que pareça. Pra quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, explica o que é a Kahoot, por favor. A Kahoot é esse box que vocês estão ouvindo. Ou vendo. Ou vendo. É um box muito grande, lindo, que eu faço parte da sociedade junto com o meu sócio Rafael. E eu lembro quando a gente começou, o Rafa ele queria queria que a galera começasse a fazer parte, mesmo a gente só tendo o rack e o piso de borracha, barra sem peso. Cara, não tava nada pronto, realmente era tudo o pó aqui. Eu falei, meu, Rafa, a gente não tem nada bonito, nem a parede tá pintada ainda. Ele falou, cara, as pessoas elas vão vendo a evolução, tipo, uma vez ela vai chegar aqui, a parede não tá pintada, ela vai chegar no outro dia, vai estar pintada, ela vai sentir que ela faz parte disso, né? E eu não, eu queria já entregar um pacote fechado. E realmente pra galera que tá aqui desde o começo, meu, ela se sente dona também, né? Ela fala, meu pé tá aqui embaixo desse borrachão, quando vocês passaram o cimento eu pisei, tá aqui embaixo. E a gente acha que a gente nunca tá pronto pra nada. E se a gente ficar com essa cabeça que a gente não tá pronto, não tá preparado, né? Pronto a gente tá quando a gente sai da faculdade, mas a gente não tá preparado, a gente vai ficando para trás. Então, um conhecimento que você tem, cara, aplica, demonstra. Não quer dizer que você vai parar no tempo. Não, você vai continuar buscando conhecimento, mas tudo que você for absorvendo, você vai disseminando. Quando você faz aquilo com amor, sim. Quando você faz aquilo com determinação, com objetivo, acaba que as pessoas que estão te acompanhando, elas apreciam o início da jornada. Sim. Né? Então, mais ou menos o que aconteceu com vocês. Era o início da jornada. Sim. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estiveram aqui com vocês nesse momento têm boas recordações de estar. Agora quem entra, vê tudo aqui lindo, maravilhoso, pensa e fala, putz, eu estava no começo disso. A pessoa falava, tipo, até brinco, quando tudo era pó, a menina, realmente, tudo era pó aqui dentro, que era uma fumaça de pó, cara. A gente fica pensando muito no perfeito, né? E assim, a gente quer estar perfeito para conseguir fazer alguma coisa.
E esse lance de estar perfeito, pensando, né, usando o gancho aqui do Messi, é o lance de, imaginou se ele inaugurou um mês antes da pandemia, foi isso? Foi. Inaugurou, né, mas isso os alunos já estavam vindo para conhecer, para treinar. A gente tinha uma turminha aí de starters, que é quem tiver dúvida também, me consulta. A gente tinha uma Consulta turminha, aonde? No @ato_messias, que eu ainda não mudei. Estamos nessa labuta aí. Nesse momento, talvez você já tenha mudado. Será? Vamos ver. Veremos nos próximos capítulos. E a gente tinha uma turminha bem baixinha, assim, tava vindo, né? E tava engajando. Você ia falar depois da pandemia? Então imagina, ele inaugurou um mês antes da pandemia. Se ele esperasse o box tá perfeito, assim, eu digo perfeito, agora tá lindo, eu já amo cada pedacinho, mas tá perfeito pra você? Tá perfeito? Não. Não tá perfeito? Imaginou, se ele tivesse esperando estar perfeito, ele não tinha nem aberto ainda. Então, assim, ele teria passado a pandemia, né? Não teria trabalhado seus 2 meses e meio antes da pandemia, não teria inaugurado, teria passado a pandemia inteira sem um aluno, porque a pessoa que nem inaugurou nem nada não tem nenhum aluno. Provavelmente esse box aqui não existiria. Ele só ia estar preparado a partir de janeiro do ano que vem. Provavelmente ele não existiria, porque quem que ia conseguir, depois de obra, depois de um monte de investimento com material, sustentar isso daqui quase 4 meses, sem um aluno, sem nada de lucro? Não consegue, entendeu? Então, assim, você imaginou se ele tivesse esperado ficar pronto? Então, Natália, se eu esperasse lá, a Natália de 6 anos atrás, esperasse eu ficar, a Natália que eu tô hoje, que também não tá perfeita, eu estou pronta para melhorar, mas eu não tô perfeita. Então, se eu estivesse esperando eu ficar perfeita naquela época lá para começar a ganhar dinheiro, você ia estar dura eu ia ainda até estar hoje. lá. Ou provavelmente nem no mundo do CrossFit eu ia estar mais, porque eu ia falar, não tá dando dinheiro, eu vou ter que procurar outra coisa, vou ter que mudar de área, ou porque não dá dinheiro, eu já sabia que educação física não dava dinheiro, entendeu? Então, assim, a cabeça tem que mudar antes das atitudes. Com certeza. Tem uma frase que o Rafael, que é meu sócio, disse, que, cara, martelou na minha cabeça e falei, cara, é isso. Pronto é melhor que perfeito. Você entregar um negócio é melhor do que ele estar com um laço, na fitinha, um embrulho. A criança, ela quer um presente, ela não vai querer ter um embrulho perfeitinho, bonitinho, ela não vai olhar para isso, ela vai olhar para o resultado final. Então, se você tem alguma coisa que já é diferencial, que você fez um curso, você fez alguma coisa, e você está esperando você ter uma quantidade de seguidores, ou você fazer aquela movimentação perfeita, tem que fazer a postagem de tal feito. Não, você tem que começar a disseminar esse conhecimento que você teve para você começar a ter captação. Você não precisa estar com um embrulho bonitinho, você só precisa entregar. Como diz o ilustre poeta Seu Jorge, a beleza está nos olhos de quem vê. Com certeza. Para você, naquele primeiro momento, era tudo pó, mas para os alunos que tiveram a oportunidade de estar aqui fazendo o primeiro treino no pó, teve um significado muito insano, cara. A galera que tá aqui desde o começo, eles realmente se sentem dono. Hoje mesmo, o aluno, hoje eu cheguei um pouquinho mais em cima da hora e o Rafa também não estava aqui. Um aluno, ele pegou e falou, Messi, posso começar a ferir o pessoal? Falei, beleza. Ele pegou a temperatura da galera, ele falou, cara, eu me sinto dono daqui também. Eu falei, eu quero que você se sinta dono, porque isso aqui também é seu. Porque ele estava desde o começo. Cada cliente aqui é um pouco dono. Sim. Né? Assim, tem o seu pedacinho, né, de dono ali. Né? Então, isso vai fazer muita diferença. Assim, quem vê a rede social, a Natália bastante a rede social todo dia, faz live 2 vezes na semana, não sabe o perrengue que é para isso acontecer. Então, a pessoa acha que é fácil. Que a pessoa, entendeu? Tipo assim, que é fácil não, que tipo, só a Natália consegue porque... Não é. Não é fácil e não dá um trabalho, sabe assim? Então, só que ainda não está perfeito também. Falta muito para estar perfeito, mas se eu ficar esperando, ficar perfeito do jeito que eu quero para começar a abrir as coisas para vocês,
provavelmente isso não vai ficar nunca. Vocês não teriam nada entregue. Nada disso que tá acontecendo nesse podcast, nem as lives da Nath, nem o curso da Nath, nada disso, nem esse box, no meu caso, nada teria feito, a gente não estaria entregando nada e nem tendo retorno de nada. Quem não entrega não tem retorno. A gente brincava, né? Eu falava pra você, olha para daqui 1 ano você vai olhar pra sua primeira live e vai dar risada. E é verdade isso. É muito louco. Eu em poucos podcasts, olho para minha primeira introdução de podcast e dou risada. Já muda. Tudo é uma evolução. Né? A gente tem que ficar pensando assim, ó, a gente tem que fazer o máximo possível do que a gente tem agora, certo? O máximo que eu posso fazer para ficar o melhor possível agora, né? Não é que, beleza, vou fazer, a Natália falou que não é para ficar perfeito, então vou fazer aí de qualquer jeito e só vai. Não, na verdade, eu tenho que fazer o melhor possível que eu posso fazer agora. Eu tenho certeza que esse é o melhor que a gente pode fazer hoje para vocês. Mas daqui 1 ano, eu vou olhar e vou falar, meu Deus, será que era mesmo isso? Por quê? Porque talvez... Daqui a 1 ano estaremos com o microfone, como é que é? O microfone? O Shure aqui. Eu vou estar falando com uma voz mais grave, uma voz diferenciada. Boa noite. Então é exatamente Tudo isso, sabe? Assim, a gente tem que pensar que a gente vai evoluindo. Sim. Jeito de falar, a gente fala, né? Brinca muito que eu tenho muita dificuldade tinha muita dificuldade para falar com a câmera e na primeira live que eu fui fazer, vocês não sabem, mas eu gravei, ensaiei e mandei pro Léo 5 vezes. Então aí você viu lá a primeira e você falou, nossa, que perfeito. Tá bom, até que a Nath não gaguejou tanto, mas as 5 que eu mandei para ele, não eram lives, mas era tipo, gravei e tipo, tá bom, é isso, é assim que tem que fazer, porque eu nunca tinha feito, então é normal. Você acha que naquela hora eu não pensei, não, isso daqui não é pra mim, deixa quieto, vamos deixar pra lá? Lógico que porque é difícil você tirar a sua, né, assim, se mostrar na mídia, assim, né, nas redes sociais, e se permitindo errar, né, permitindo algumas coisas acontecerem. Então, dá errado. Às vezes, dá medo de dar errado, você não conseguir fazer alguma coisa, dá medo. E é difícil, porque a gente vê muita gente fazendo coisas erradas e as pessoas dando risada, a ponto virando piada, e você tem medo disso acontecer. Só que se você não faz, ninguém vai rir mesmo, porque não vai ter nada. Eu acho que a principal dica que eu vindo do mundo do marketing digital, a gente explora muito isso, né? Porque a gente se depara muito com essa dificuldade. É muito louco, porque a gente, se eu não me engano, tem uma aula do curso que eu falo bastante sobre isso e a gente já viu comentário da galera falando, nossa, é verdade, a vergonha é complicada, a vergonha é difícil. E acho que a principal dica que eu posso dar para quem está aprendendo, já que a gente está falando sobre por que aprender movimento ginástico e etc., acho que a principal dica é se coloque na posição de aprendiz. Entendeu? Não vá para a sua rede social dizendo que você é um expert em movimento ginástico, é um expert em ginástica. Se você não é, se você realmente. Não é, coloque-se na posição de aprendiz. Estou aqui aprendendo, estou treinando, estou fazendo, estou evoluindo e isso porque ajuda, isso vai fazer muita diferença para o seu aluno também. Porque assim como vocês imaginam a Natália é expert em ginástica, então ela não pode falhar. Tipo assim, imagina a pressão que isso é. A Natália não pode falhar em nada, então. Porque a Natália é expert em ginástica, ela não pode falhar nada, então. A pessoa pensa no perfeito, né? Não não entendeu? Então, assim, seu aluno saber que você também erra, por isso que às vezes a gente filma, grava aqui, a gente se matando em treino. Por quê? Sim, eu sou especialista em ginástica, mas isso não significa que eu não tenho mais nada para aprender ou que eu não erro, né? Pelo contrário, se Deus quiser, eu vou continuar errando, porque só errando que eu vou ter jeito de melhorar. De evoluir, né? Se você não erra, você não evolui. Exatamente. Você construiu o que você construiu, tanto no seu conhecimento, quanto vivendo, errando, acertando, aprendendo. Sim. Eu acho que essa é a principal dica que pode ficar, né, com relação a tudo isso. E aí, bom, ainda nessa linha, a gente está falando sobre aprender movimentos ginásticos. E aí pode vir aquela pergunta, né? Quanto mais coisas diferentes eu aprender, melhor para eu me tornar
um profissional mais completo? Essa é a dúvida. Tipo, quanto mais coisas diferentes eu aprendo, melhor para eu me tornar um profissional mais completo? Isso é uma premissa verdadeira? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Fala aí, Messi, eu sei que você queria falar isso. Não, o que eu vejo é o seguinte, você tem que ter uma linha norte, você é especialista naquilo, você é que nem um personal, vamos fazer um paralelo, um personal. Ele é voltado para emagrecimento. O cara é bom no emagrecimento. Mas se chegar um aluno para ele que queira hipertrofiar, ele tem que saber uma base também para ele poder hipertrofiar esse aluno. Então, o que eu quero dizer com isso você tem que ter um foco principal. Mas isso não te deixa ou não te faz crer que você não tenha a necessidade de você ter um conhecimento em outras áreas. Porque você não sabe o que vai chegar para você ou qual a dificuldade que seu aluno vai ter na frente que você pode linkar com outra competência que você tenha ou outro conhecimento que você tenha, né? Então, é sempre bom você ter uma base, mas sempre com um foco principal. Nem que você queira, você vai conseguir ser especialista em tudo. Especialista em tudo, você não vai ser nunca. Uma pessoa que é boa em tudo, ela acaba não sendo muito boa em nada. É um pato. Né? O pato, ele corre, ele nada e ele voa, mas ele não faz nada disso direito, né? Só cagar. O pato caga. Então, você não precisa ser perfeito, né, e especialista em tudo, mas você tem que ter uma especialidade que as pessoas você vai se destacar por isso, mas às vezes, por exemplo, vamos supor, beleza, a Natália é especialista em ginástica, mas se for para passar alguma técnica de LPO, eu também sei passar uma técnica de LPO. Só que eu não vou ser o especialista, eu não vou ser o Fernando Reis passando a técnica, mas eu vou passar uma técnica boa. Por quê? Porque, né, você tem que pensar de forma geral, porque senão você também, de novo, fecha o leque. Tá bom, você é especialista em ginástica, eu só vou dar aula de ginástica e qualquer outra pessoa que vier perguntar qualquer outra coisa, eu não vou falar. E até linkar o conhecimento, tipo, você é especialista em ginástica, mas se você tem um aluno que tem falta de força de membros inferiores, né, principalmente para trabalho unilateral, como o pistol, você tem uma base de conhecimento de força, o que você vai passar para ele? Sim, com certeza. Aí você vai passar uma parte de agachamentos. Então, você sendo você pode ser só especialista e, que nem a Nath falou, fechar o leque. Você tem que ter um conhecimento básico caso você precise linkar lá na frente. Né? Não quer dizer que você vai ser especialista em tudo. Você tem uma base de conhecimentos e um ponto principal lá na frente. E aí, a galera que acompanha a Nath gosta muito de movimentos ginásticos. Acho que tem uma turma que já entendeu que a parada aqui é se especializar em movimentos ginásticos, tornar-se um especialista em movimentos ginásticos aplicado ao CrossFit, ao cross-training. E aí, qual a dica que vocês... A gente agora perguntei para vocês se se especializar em tudo é interessante, não, vocês deram todas as respostas, tá? Mas qual é a galera que está aqui quer se especializar em movimento ginástico? Sim. Tá querendo, muito da galera que está aqui nem no CrossFit não está inserido, né? Sim. A gente tem muita gente que, né, o pessoal que acompanha, tem muita gente que não está inserido. Que dica vocês dariam de que conhecimentos eles poderiam buscar para complementar o conhecimento de movimentos ginásticos que eles já têm aqui no Gymnastics, por exemplo? Você fala para complementar, para ir para o crossfit, o que é interessante? Eu acho que tem que estudar o pilar, né? Porque assim, no crossfit em geral, a gente tem a ginástica, né, que é um dos pilares, mas a gente tem várias outras coisas. Então, é uma pirâmide, a base da pirâmide é a parte nutricional. Então, eu acho que a gente tem que saber o mínimo, né? Como professor, a gente tem que saber o mínimo de como o aluno tem que... Dicas básicas, não que a gente tem que virar um nutricionista, mas a gente tem que saber coisas básicas sobre nutrição para melhorar o resultado, que é isso que o aluno vem procurar aqui. Depois, a parte metabólica, né? A parte de condicionamento metabólico. Então, você tem que saber o mínimo de respiração, de como o aluno tem que se portar, né, numa fase de cansaço, técnica de corrida, técnica de remo, essas coisas. Você não tem que ser um especialista, mas você tem que saber o mínimo.
né? Logo depois vem a ginástica, que pode ser a sua parte de especialização. Então, estou me especializando nisso. Beleza, aí aqui você vai a fundo. Beleza, então você vai ser um especialista nisso. Aí vem a parte de LPO, né? Que aí você tem que saber o mínimo de como funciona um levantamento de peso olímpico. E depois todos os esportes. Então, por que todos os esportes? Porque pode vir aluno aqui seu que é do basquete, pode vir aluno seu que é do badminton, e aí você, tendo referências desses esportes, vocês podem acabar ajudando, né? Eu tive uma aluna aqui que era do frisbee. Frisbee. O que é frisbee? Frisbee é aquele disquinho que você joga na praia. E aquilo é um esporte, É muito parecido com futebol americano. Ah, é? É animal. Meu Deus. Até peteca é esporte, né? Como chama? Badminton. Badminton. O tapa na peteca. Além do que a Nath falou muito bem, conhecimento que você pode agregar, conhecimento da educação física, fisiologia, anatomia. Isso tudo é muito útil. Muito útil, biomecânica, principalmente às vezes você tem um aluno que tem um encurtamento e você tem que saber onde que é para ele poder melhorar, tanto no movimento ginástico quanto pro LPO, às vezes um fortalecimento específico de cintura escapular, por que meu ombro está doendo? É por causa do ombro? Não, às vezes é falta de mobilidade peitoral, é falta de fortalecimento de estabilização de cintura escapular, então é conhecimento de anatomia e de biomecânica que também vai te melhorar muito nessa parte de como você vai abordar o seu aluno. Cara, quando você faz duas coisas, você faz o seu aluno evoluir, quando você tira a dor dele, você é um deus. Então, esses estudos que às vezes é um pouco mais maçante da faculdade, procurem pessoas que possam ajudar vocês, ou vídeos que vocês possam ver que sejam mais leves. Às vezes a pessoa gosta de uma abordagem mais técnica, mais pesada, vai com Deus e vai ouvir isso. Eu falo assim que também às vezes eu gosto de ouvir, mas eu gosto de uma linguagem mais simplória mesmo. Também. Porque eu gosto de ir para os finalmente, eu sou muito de pegar e já fazer, né? Mas você tem que saber, mesmo não tendo paciência para ouvir uma pessoa extremamente técnica, mas se um dia você for dar uma aula para um médico e ele falar, você tem que saber conhecer aquele termo que ele está utilizando, né? Então são todas as bases de fisiologia, biomecânica, anatomia que você tem que conhecer tanto para LPO quanto para o ginástico, quanto para uma corrida de rua, que para você se especializar e vai te trazer muita melhoria para você aplicar qualquer coisa para o seu aluno. Em resumo, o que você acabou de dizer estuda, meu filho. A Nath tem uma audiência considerável de alunos de educação física, né? Sim. Estudantes de educação física. Em resumo, o cabra que tá dentro da aula agora, com fone de ouvido, ouvindo o podcast, não prestando atenção na aula de fisiologia, pausa o podcast, presta atenção e depois volta a ouvir. Nos ouça. E se precisar de ajuda no que a gente puder ajudar, é só entrar aí em contato. Legal, show de bola. Bacana, eu acho que deu para dar uma boa explicação. A gente falou bastante sobre por que aprender movimentos ginásticos aplicado ao CrossFit. Então, falamos da oportunidade, falamos da oportunidade do mundo do CrossFit. A Nath disse um pouquinho, da demanda que existe. A Nath disse um pouquinho dos produtos que dá para oferecer, de como que dá para cobrar, né? O que dá para cobrar para ganhar dinheiro com isso. Então exploramos tudo isso. Acho que o bate-papo de hoje é esse. Não sei se vocês querem precisa agregar mais alguma coisa. O Messi, hoje você já falou o seu @. Que mais? Que sempre eu falo para você finalizar. Rapaz, já tá finalizado. Bati 3 vezes. já falamos muito, né? Hoje a gente falou bastante coisa. Maravilha. Então tá bom. Então acho que é isso. Eu tô esquecendo nos outros episódios, não disse, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida e estiver assistindo no YouTube, quiser deixar nos comentários ou mesmo no IGTV, né? No Instagram. Quiser deixar os comentários, pode deixar aí embaixo, sugestão de tema também, né, alguma pergunta, alguma dúvida, quiser saber. Deixem aí nos comentários e é isso. É isso, fechou. Tamo Valeu, junto, galera. galerinha. Muito obrigado. Valeu, tchau.